Olá, pessoal do oitavo ano. Voltando então à continuação da nossa aula sobre o Iluminismo, nós vamos falar hoje sobre o John Locke, o Voltaire, o Montesquieu e o Rousseau, tá? Esses quatro filósofos ou pensadores que foram muito importantes para discutir um novo tipo de governo, onde não houvesse uma única pessoa comandando tudo de forma soberana e cometendo atos considerados por esses iluministas como atos tiranos, né? Atos desiguais e atos abusivos, tá bom? Então, o primeiro aqui é o John Locke. O John Locke, ele é um inglês e ele foi muito importante no processo das revoluções puritana inglesa, tá? Ele foi contra o rei Carlos II. Esse posicionamento dele fez com que ele fosse para a Holanda, onde ele teve mais liberdade para conseguir, né, falar sobre as suas ideias, e ele acabou sendo um dos articuladores aí para colocar o Guilherme de Orange no lugar do trono da Inglaterra, dando aí a Revolução Gloriosa, né, e fazendo assinar o Bill of Rights, ou a Declaração dos Direitos. Tudo isso, tudo que ele passou, fez com que o Locke fosse considerado, né, uma pessoa muito importante nessa luta contra o absolutismo. Ele criticava e muito o poder absolutista, né? Ele dizia que o rei, ele tinha a obrigação de assegurar aos seus governados, ou seja, aos seus súditos, os direitos naturais à vida, à liberdade e os bens materiais. Então, se esse governante ele não fosse capaz de garantir esses direitos naturais de liberdade, então ele deveria ser removido, né? E ele vai ser então, digamos, o primeiro a falar, olha, o rei não é intocável, né? O rei ele não é sagrado e ele não é divino, e a gente não tem que se submeter às vontades dele simplesmente porque ele é rei, né? Nós temos os nossos direitos naturais. Então, esse ponto de vista do Locke vai fazer com que revoluções aconteçam, né? Outro ponto marcante dele também é a questão sobre a tolerância política e religiosa. Ele acreditava que todo mundo deveria ter a liberdade de dar as suas opiniões e também a escolher a sua própria religião, tá? Ele dizia também que quando, né, o indivíduo ele tem uma boa educação, ele tinha condições de ter um pensamento racional e defendia que esse conhecimento deveria ser uma forma, né, da população chegar aí a um estágio melhor, tá? John Locke ele é considerado um dos precursores do iluminismo. A palavra precursor significa um dos primeiros, né, a discutir essas ideias e aí contra, né, a ideia do absolutismo. Então aí a gente tem um texto de John Locke, né, e eu vou ler só um trechinho para vocês. Se o homem do estado de natureza é tão livre, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Então ele está querendo dizer, né, se o homem ele nasce livre, se ele é responsável pelo que ele fala, né, se ele é responsável pelo seu próprio corpo, por que ele vai querer colocar o seu corpo, as suas ideias, sob o poder de uma pessoa ou de um rei? Né? Então isso não é natural, e por causa disso o rei absolutista ele não era um bom líder. O segundo que nós vamos falar aqui é o Montesquieu. O Montesquieu ele é um filósofo francês do século XVIII. Ele foi na Inglaterra estudar a política daquele país, né? Uma vez que a Inglaterra foi o primeiro país a criar uma monarquia não absolutista, né? Nesse tempo moderno aí, e ele vai dividir o poder em três esferas, né? Ele vai falar do poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O executivo é aquele que administra o país, que executa as leis. O legislativo são aqueles que
elaboram e aprovam leis. E o judiciário é aquele que fiscaliza se as leis estão sendo realmente seguidas, né? E ele diz que para um país ser justo, não pode ser uma única pessoa que faz as leis, que aprova as leis, que executa a lei e que fiscaliza a lei. Quer dizer, se essa única pessoa ela faz tudo isso, ela está acima da lei. Então, por isso que ele diz que esses três poderes eles devem estar separados. Ter um grupo de pessoas que faz a lei, um grupo que julga a lei e um grupo que executa a lei, que no caso seria e poderia ser o rei. Mas esses três poderes, eles deveriam ser separados e eles deveriam um fiscalizar o outro, né? Percebam que é assim até hoje, né? Por exemplo, no Brasil e em grande parte do mundo também, nós temos o presidente, que é o nosso poder executivo, ele executa as leis, nós temos os deputados federais e os senadores, que são aqueles que elaboram e aprovam as nossas leis, e nós temos o judiciário, que são os supremos tribunais, que fiscalizam se essas leis estão ou não sendo seguidas. Então, se o nosso presidente da República ele quer fazer alguma lei, ou se ele quer aprovar alguma emenda, alguma coisa do tipo, ele precisa da aprovação do Senado e dos deputados, e isso depois tem que ser aprovado também pelo Supremo Tribunal para ver se não fere a Constituição ou os direitos dos cidadãos brasileiros. E isso garante que, mesmo demorando um pouco mais para que uma lei seja aprovada, que ela vai beneficiar a todos, tá? Ou a maior parte da população. O nosso terceiro pensador é o Rousseau. O Rousseau ele é suíço, né? E ele era um grande revolucionário da maneira iluminista de pensar, podemos dizer assim. Porque de todos os iluministas que nós falamos, Rousseau foi o primeiro a dizer que o povo deveria escolher os seus governantes. Ele dizia o seguinte, que os governantes eles precisavam, né, assegurar o bem-estar da população. E se esses governantes eles não fossem capazes disso, eles poderiam ser retirados através de uma rebelião. E que o mais justo seria se todas as pessoas, independente se era rico ou pobre, pudessem escolher o seu governante, né? Então ele vai ser o primeiro desses iluministas a dizer sobre a questão do voto, né, do que a gente vai chamar de democracia. Eu costumo brincar e falar que Rousseau era muito radical para esses iluministas. Esses iluministas achavam que a ideia de dar ao povo o direito de escolher o seu governante não seria bom, porque o povo não tinha conhecimento para isso. Então percebam que tanto Montesquieu, né, como John Locke, ele não fala em nenhum momento em dar o poder ao povo, porque eles eram de origem burguesa, eles eram pessoas estudadas e eles viam o povo sem condições para tomar essas decisões políticas. E Rousseau não, Rousseau já acreditava que havia essa necessidade de dar ao povo a maneira de escolher aí os seus representantes. Então, ele é, digamos assim, o mais radical deles todos. Por último, aqui na nossa aula de hoje vai ser o Voltaire. O Voltaire, gente, ele era de origem nobre, olha que interessante. Ele, mesmo sendo nobre, fazendo parte de uma camada social que tinha inúmeros privilégios na França, ele vai se voltar contra o absolutismo e ele vai deixar Luís XV tão com a pulga atrás da orelha com as ideias dele, que ele vai chegar a ser preso 2 vezes na Bastilha, né? Lembram que aquela prisão na França, né? Onde o rei mandava prender aqueles que eram contra as suas ideias. Bom, Voltaire ele vai ter que, né, fugir da França para parar de ser preso, e ele vai ser um grande defensor da ideia de que o rei ele não pode governar sozinho e que o rei ele deve ser justo. O Voltaire ele vai também falar muito sobre a liberdade de expressão. Ele vai dizer que todas as pessoas devem ter o direito de expor as suas ideias, mesmo que você não concorde, porque ideias diferentes, né, ajudam as pessoas ou o governante a tomar decisões mais acertadas. Ele também é um grande defensor da educação fora
da alçada da igreja, ou seja, sem o controle da igreja católica, né? E ele vai, inclusive, dizer: não tem problema nós termos reis, desde que esses reis governem para o bem da maioria e que esses reis tenham consultores e pessoas que o ajudem a governar, né? Então, ele vai ser, digamos assim, o queridinho de reis que vão tomar algumas decisões consideradas mais justas e vão continuar governando sem ser obrigado a sair do seu trono por uma revolta ou por uma revolução. Esses reis aí, né, que vão continuar no poder com uma ou outra ideia iluminista, né, permitindo aí educação para sua população, permitindo que um parlamento, né, ajude a aprovar essas leis, vão ficar conhecidos como déspotas esclarecidos, tá? Então esse aí é o Voltaire. E tem também um texto dele aqui falando um pouquinho sobre as suas ideias, ok? Galera, a atividade 2, ela é uma atividade grande, tá? Ela é uma atividade que vai exigir de vocês muita leitura do texto. Então, eu quero que vocês façam bem direitinho aí no livro texto de vocês. E também a questão, né, a parte A e a parte B. Fica para a próxima semana a nossa aula sobre liberalismo econômico e o antimercantilismo. Um beijo e bom estudo para vocês. Se cuidem e lavem as mãos sempre, hein? Até mais.